Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos. Sabe aquela primeira pessoa da área com quem você tem contato, que te ajuda de todas as formas, que te traz um monte de informação, que te incentiva? É ele, André. Finalmente ele vai vir aqui compartilhar um pouquinho a história dele com a gente. E ele realmente foi uma pessoa que me deu um apoio muito grande na época que eu comecei a trabalhar, porque, como eu já disse, não tinha, né, tantos canais de engenharia que nem a gente tem hoje em dia. Então, graças ao eDublin, o Edu e o André, porque foi num evento do eDublin, conversando com o Edu, que o Edu falou pra mim assim: eu entrevistei um engenheiro civil esses dias, André, procura o nome dele. E aí começou o contato com o André. Então, estou muito feliz de poder hoje conversar um pouquinho aqui com ele pelo meu canal. Eu espero que vocês curtam. Então, vou chamar ele para a gente começar essa conversa, que eu realmente estou muito feliz. Aê! Ai, olha, gente, tudo de especial. Seja muito bem-vindo ao Engineer. Muito obrigada por ter aceitado vir contar um pouquinho da sua história aqui para quem ainda não te conhece, quem ainda não assistiu. E contar um pouquinho como está sendo, né? Desde que você fez aquela entrevista lá para Dublin até hoje, como que foi toda essa mudança. Então, por favor, antes de tudo, quem é o André? Como você veio parar na Irlanda? E aí a gente começa a compartilhar essa história incrível aqui, por favor. Claro, eu que agradeço pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Bom, formei em engenharia civil no Brasil em 2013. Já engatei duas MBA. Fiz até, na verdade, elas meio que simultâneas ao mesmo tempo. A diferença foi só de 6 meses. Caramba, é para não parar mesmo e não perder o ritmo, né? Na verdade, eu comecei uma e a outra acabei ganhando a bolsa, então Entendi. já acabei emendando mesmo por conta da bolsa, mas foi bem útil. E aí, quando foi em 2017, tive essa vontade de sair do Brasil. Tinha um emprego legal lá, trabalhava como engenheiro de obra, de execução, bem comum também no Brasil, e numa empresa multinacional muito boa, tinha um emprego legal, porém queria muito ir para fora, aprender inglês e trabalhar no exterior, como é um sonho de muita gente aí. E deu certo. Vim para cá em 2017, como a maioria dos brasileiros, como estudante, sem falar inglês, com os perrengues, começando a Não estudar, veio com trabalhar, cidadania europeia, com emprego garantido e. nem hoje. Nem hoje tem a cidadania. E aí cheguei aqui para estudar inglês mesmo, no curso normal, 6 meses, 2 meses de férias, com o intuito de aprender e procurar emprego na área. Já tinha pesquisado antes de vir sobre o EW, como era a área. Era uma área boa, porém não era igual é hoje, com certeza. Não tinha muita informação, era mais área de TI mesmo. E vim, encarei o desafio, a minha esposa veio comigo, na época ela era minha noiva. Também acredito que é um pouco mais fácil quando você vem com outra pessoa. E vocês vieram então os dois, largaram tudo no Brasil e vieram para, como estudante, começar do zero de novo. Exatamente. Os dois tinham empregos bons no Brasil, tinham uma vida legal, eu diria, mas a vontade de vir, de começar do zero, de ter aquela humildade que eu sempre falo, foi maior, decidimos vir e foi onde tudo deu certo. Foi bem rápido até, conheço muitas pessoas que demoram um pouco mais, tudo, mas no geral não me arrependo nada de ter vindo, de ter conseguido e valeu muito a pena, com certeza. Você É, já veio determinado a procurar na sua área ou você ainda veio assim, não, vou passar um tempo tranquilo? Como que era isso? Não, eu vim determinado a buscar algo na minha área, porém não de início, igual aconteceu, por conta até mesmo da comunicação do inglês. Foi meio que, na verdade, eu fui parar na minha empresa, foi uma coincidência. Quando eu vim para Irlanda, eu consegui um emprego de handyman, né, que é o marido de aluguel, o doutor faz tudo lá do Brasil, numa escola. Quando eu estava aqui com 3 meses, as pessoas um indica, amigo do outro indica, emprego daqui e dali. Eu consegui um emprego de cleaner, não sabia onde era, só me falaram assim, tem um amigo meu tá deixando um emprego de cleaner, você tá afim de encarar? E eu, com certeza, vamos lá, eu preciso trabalhar como qualquer um, e vamos. Aí marcou o dia certinho para mim ir lá conversar com a empresa, e quando eu cheguei na frente, na verdade eu tinha pesquisado o endereço, porém eu não tinha
me tocado, que era uma empresa de engenharia e tudo mais. Quando eu cheguei na frente, era uma empresa de engenharia. Aí foi a hora que eu falei, é Deus, É um não tem outra sinal. explicação. É um sinal, exatamente. E foi trabalhar como faxineiro mesmo. Entrei como cleaner, com um inglês bem básico. O escritório nosso tem mais ou menos uns quase 200 engenheiros. Entrei lá, fiquei muito feliz por a oportunidade de ser lá, por ter dado certo, porque eu já falei, não, se eu tô aqui é porque é para dar certo, tem alguma coisa que vai dar certo. E aí comecei a trabalhar de clean, normal, sem falar lá que eu, no começo, né, que eu era engenheiro, sem pedir oportunidade, nada. Porém, eu fui plantando aquelas sementinhas, conversando com um, conversando com o outro, as pessoas mais gente boa, né, vai puxando assunto, você sabe como que é os irlandeses aqui, no modo geral, em todas as nacionalidades, Sim. eles vão puxando assunto, então foi conversando com um, com o outro, fui me abrindo mais, aí acabava falando que eu era engenheiro, aí o pessoal ficava, mas como assim, você é engenheiro? Aí eu explicava que eu vim para estudar inglês, e que, não, tipo, por conta da comunicação, não ia procurar ainda, e assim foi indo. Com 2 meses eu trabalhando como cleaner lá, eu estava na cozinha fazendo meu serviço e aí chegou um engenheiro, o Juan, ele é até de Costa Rica, muito gente boa, a gente ficou conversando na cozinha um pouco e aí eu tive a felicidade de na hora entrar um dos diretores da empresa, aonde o Juan do nada, sem eu ter pedido, sem ter combinado, pegou e chegou nele e falou: você sabia quando eu era engenheiro? E aí ele, surpreso, falou: não, mas como assim engenheiro? Aí ele foi falando e a conversa foi indo, foi meio que uma entrevista ali na hora, né? Foi explicando, aí eu expliquei o negócio do inglês, tudo, aí super gente boa chegou e falou assim: não, o Juan, por exemplo, não tinha inglês também quando começou a trabalhar aqui, então acho que esse não é o problema, vou marcar uma entrevista. Aí eu já fiquei, assim, no êxtase, né, da felicidade, eu falei, não é possível, isso com 2 meses de empresa. Tinha a insegurança que todo mundo tem na questão do inglês, mas você Com certeza. aproveitou a situação ali. Você ia conversando, ia falando, deixando as pessoas saberem, né? Porque É, se a gente não fala, ninguém sabe. as pessoas escutando isso, eles falam, você teve sorte, você estava ali na hora certa, com a No pessoa lugar certo, certa, na hora no certa, lugar né? certo, só que a pessoa não vê que, tipo assim, as pessoas são humildes de começar do zero, as pessoas vai lá fazem um curso onde lá na entrevista vai chamar a atenção, a pessoa está todo dia enviando currículo, está tentando. Então, isso ninguém vê. Quando acontece, eles falam: você teve sorte e foi isso que aconteceu. E eu não tive essa sorte, mas às vezes a pessoa não acaba tentando. Isso não é desmotivando ninguém, pelo contrário, é motivando. E também não é dando aquela falsa esperança, até porque também a gente sabe que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo vinha, todo mundo conseguia. Mas Sim. é perseverança, né? Persistência e humildade, eu diria. Aí, e é o que eu falei logo no comecinho, antes de te chamar aqui. Você é um dos primeiros engenheiros que eu conheci que estava trabalhando na área. Então, assim, na época que você já começou a entrar no mercado, era uma época que nem estava tão em alta, né? A gente não Não. tinha tanto contato. Então, dificilmente você conseguiu pedir ajuda para alguém, né? Não, a gente não tinha muito pouca informação do pessoal. Eu conheci, assim, pelo WhatsApp, uma menina que tinha conseguido o visto pelo General Skills, porque na época Critical Skills não era. Nem tava. Engenharia civil não estava nem no Critical Skills na lista. Então ela tinha conseguido, mas eu não me lembro de ter conhecido outra pessoa que tinha conseguido o visto, assim, na área, porém não desisti, mesmo sabendo que a engenharia civil não estava no Critical, fiz a entrevista, eu diria assim, bem leve, por conta de eu já estar ali, eles só me quiseram ver meu currículo, perguntaram qual que foi a minha experiência no Brasil, porque na minha empresa é totalmente diferente, setor de projetos, né, é o consulting, então não tem praticamente nada a ver com o que eu fazia no Brasil. Porém, aí começaram a querer saber mais como que era, perguntaram do meu certificado, meu diploma. Aí eu falei que eu poderia mandar por e-mail, só que não tinha nada em inglês, porque tipo, Não não estava estava preparado. prevendo ainda. Isso, não estava prevendo, não estava preparado de tentar uma vaga naquele momento, então não tinha isso ainda. Mas aí mandei em português mesmo, eles só verificaram e aí passou, acredito que, sei lá, 1, 2 semanas, me deram essa oportunidade para começar lá como Project Engineer part-time mesmo, por conta do visto de estudante.
E aí me colocaram num setor que eu tô até hoje, porém de começo foi com uma portuguesa, aonde Legal. não é porque ela é portuguesa que ela falava em português comigo, mas com certeza a hora que travava, que não ia, e aí ela pegava e explicava, mas me ajudou muito, muito, muito no começo. Mas realmente quando eu deslanchei assim para me virar sozinho foi quando ela saiu da empresa e eu tive que me virar no inglês e acabou. Não tinha mais para onde recorrer. Não, não tinha. No Aí, máximo um Google. não, no máximo o Google. Na verdade, o Google fica aberto até hoje aqui, o Translator. Que bom que não sou só eu. Acho que, sei lá, pode estar 5, 10 anos aqui, acho que vai estar sempre aberto aqui numa abinha aqui. Qualquer coisinha vai Sim, lá e coloca. sim, com certeza. Eu preciso reforçar o que você falou. Você conseguiu a oportunidade part-time, gente. Exatamente. Foi. Part-time, porque ele ainda não tinha visto de trabalho. Então a empresa abriu para ele trabalhar meio período, como estudante, com visto de estudante. Então é possível, né? Claro, com certeza é possível. E não tinha nada a ver com o que você tinha experiência do Brasil. É isso? Nada a ver, nem a questão dessa área específica, né, de pontes, rodovias, porque no Brasil o meu era prédio residencial, eu fazia execução de prédio residencial, e aí eu comecei a trabalhar projetando a parte de pontes, rodovias e drenagem, parte mais de civil, que é um pouquinho diferente lá do Brasil. Então a gente pode reafirmar, vamos dizer assim, que eles confiaram no seu conhecimento técnico, né? Porque a sua experiência passada era uma área completamente diferente, mas eles É viram isso. que você estava disposto a aprender e que você tinha o conhecimento técnico da faculdade, que foi como eles conferiram através dos seus certificados e tudo mais. Exatamente. O que eu falo assim, eu acredito que eu não vejo preconceito nenhum com quem é recém-formado, com certeza não. Aqui eles dão muita oportunidade para graduate engineer. Você vê um monte de junior Sim. site engineer, um monte de vaga desse tipo. Eles não têm preconceito nenhum, nenhum. Até mesmo porque os irlandeses saem da faculdade sem muita experiência, eles fazem os estágios, só aqueles estágios de verão, pelo menos até onde eu sei, pô, quando eles Isso. não estão estudando, porque para eles estudar e trabalhar igual a gente faz no Brasil aqui não existe, é quase zero. Não tinha nada a ver a experiência, porém eu tinha alguma coisa que chamou a atenção deles. Eu não tinha inglês, eu não tinha o visto de trabalho, porém eu acredito que chamou a atenção deles foi a minha experiência no Brasil, que desde 2003 cheguei a 2017 eram 4 anos, fora a experiência de estágio, assistente de engenharia, que aqui conta bastante, Conta muito, era sim. isso, eram as duas MBA que eu tinha feito, que aqui é a pós-graduação. Então, assim, eu tive alguma coisa para oferecer para eles, foi aonde eles acataram a ideia, vamos dizer assim. Falaram, não, vamos lá que a comunicação vai conforme o tempo. Até Sim. hoje, né, a gente gagueja aí de falar inglês, mas assim, estamos indo aí, eu tô aqui desde 2017, vai dar 4 anos agora, começo do ano, então, E você não tá fluente ainda, André? Que absurdo. eu O espero pessoal o acha que a dia. gente fica fluente do dia pra noite, né? Eles acham, pô, pelo menos eu, assim, a dificuldade foi enorme de aprender inglês, mesmo dentro da área, e, enfim, isso Não, não é com um certeza não. empecilho, não é uma barreira, nada. Com certeza não. É verdade. Hoje você tem visto de trabalho, certo? Eu já tenho Quanto visto, tempo demorou para você conseguir isso? Como que foi o processo? Porque entendo que eles deixaram você como part-time para também um teste, né? Para ver se investia, se não investia. na verdade eles me enrolaram, esse teste foi até grande, porque assim, as empresas de engenharia hoje é totalmente diferente, mas antigamente eles não tinham muito, eles tinham aquela cabeça mais antiga, e não tinha muito conhecimento da questão do visto de trabalho, como é que aplicava e tudo mais, era tudo muito novo. O que eu vi, assim, particularmente, que eles não tinham conhecimento e não queriam também ter, ir atrás para ver como que funciona. Então, assim, enquanto eu estava ali part-time, para eles estava ok. Eu fiquei bastante tempo part-time, eu fiquei praticamente os 2 anos de estudante aqui part-time. E eu consegui o visto foi mesmo no limite, assim, no último mês. Na verdade, até peguei a extensão, na época que estavam dando a extensão para quem aplicava para o visto de trabalho. E aí agora eu tô quase, ano que vem agora vai dar 2 anos com o visto de trabalho, que daí eu troco pro Stamp 4. Ah, e você conseguiu o visto Critical Skills ou foi o General Employment? Foi- Não, não, foi pelo Critical Skills, eles não eram Trusted Partner, então meu processo demorou exatamente 89 dias. No limite. Não, mas até que saiu rápido, eu diria.
Na verdade, porque hoje quando a empresa é Trusted Partner, demora, sei lá, 3 semanas, são É, 24 hoje, sei lá, um mês, mas o meu foram uns 3 meses e realmente foi dentro do prazo, não atrasaram, porém foi esse longo prazo aí de de 3 meses. espera, de angústia, né? Dá um É, desespero. não é demais, até porque eu tava com extensão, então era aquele negócio, ou dava certo, ou não dava certo, eu teria que sair da Irlanda. Então, em ficar legal, a gente não tinha nem Não era uma pensado nessa. opção? Não era uma opção, mas deu tudo certo, Entendi. graças a Deus. E como que foi para você a adaptação, assim, já que era uma área nova, né? Que você não estava trabalhando com isso no Brasil, então foi tudo novo. A questão de se adaptar com os programas que eles usam aqui, que programa que você mais usa para fazer os projetos? Assustou muito, assim, você ver os projetos daqui com alguma coisa que você já tinha visto do Brasil? Você viu muita diferença? Não, na verdade, os programas eu uso praticamente 95% do meu tempo é com AutoCAD. E eu diria os outros 5% eu faço alguma coisa em Revit, no Revit, mas assim, não vi muita diferença, apesar que lá o que eu vi diferença é que eu achava que eu sabia o AutoCAD. Porque lá no Brasil a gente aprende lá aquele básico da faculdade, faz um projeto ou outro, então uma modificação ou outra, então eu achava que eu sabia mexer no AutoCAD. Quando foi uma entrevista eles falaram assim, você sabe? Sei. Você sabe o que é referência externa, né? XREF? Aí eu falei, não, já não sei. E aqui eles trabalham muito com isso, então para mim no Brasil não era comum, então eu aprendi isso aqui. Teve dificuldade, com certeza, aprendi muita coisa mesmo no AutoCAD. E o resto foi mesmo a paciência do meu gerente, do meu diretor, onde eles falavam, escrevia, desenhava, explicava, e isso ajudou muito. Eu acho que depende muito de quem é seu líder, né? Conheço pessoas que têm gerentes que não são tão legal, mas na maioria do pessoal que está aqui são bem pacientes, vamos dizer assim, com quem é estrangeiro. Até porque é a realidade daqui da Europa, né? Muita gente de fora, não é igual lá no Brasil, que é difícil ver alguém de fora falando outra língua e aprendendo português. Agora aqui já é diferente, então eu acho que eles são mais acostumados com isso. Eles não se estressam em ensinar, né? Eu vou te falar uma coisa, acho que eles tinham todos os motivos para me dispensar aqui, entendeu? Porque eu não falava inglês, eu não tinha um passaporte europeu, um visto de trabalho, eu tinha dificuldade de entender eles, eu não tinha experiência no que eles estavam trabalhando, não tinha experiência em trabalhar com softwares, em projetar, porém eles me acolheram e foi me carregando, né, conforme eu fui aguentando, vamos dizer assim. Ele soube gerenciar muito bem essa parte aí, eu sou muito grato a isso. Eu aprendi muito, né, o jeito de lidar com, porque lá no Brasil, às vezes a gente na correria, a gente não tem aquele tempo de ensinar um estagiário, ensinar a pessoa que é abaixo de você ou até no mesmo nível, vamos dizer assim, e aqui eu aprendi muito com isso, que realmente o tempo que você acha que você está perdendo, não, lá na frente vai estar te ajudando outra pessoa que está te ajudando, porque ela vai conseguir fazer o negócio sozinho, e assim vai. Foi ótimo. Muito Está bem. sendo ótimo, né? Sim, eu imagino. Vocês trabalham muito com a parte de projetos de transporte, essa coisa de rodovias, pontes e tal. Tem alguma coisa que você pode compartilhar aí de planos futuros, projetos, como que tá? Alguma coisa que vocês já estão trabalhando? Então, na verdade a empresa, como é uma empresa de consultoria, né, mais na parte de projetos, ela tem várias áreas. Ela tem a parte estrutural, tem a área do M&E, né, que é mecânica elétrica. A gente só não tem a parte de arquitetura lá, mas aí tem a parte de civil. A Irlanda sempre está em extensão em questão de DART, em questão até do LUAS. Tem um projeto para o metrô, que também não é um segredo, tem um projeto para 2027, se eu não me engano, que é uma linha até pequena, para falar a verdade. Como a Irlanda é antiga, né, eu diria assim, é velha, tem várias pontes sendo feitas, tem várias pontes sendo reformadas, então, assim, tem muito projeto, né, nessa área, nessa parte Então, mesmo de... estamos em expansão com certeza, né? Ah, Não é não, uma coisa. com certeza, com certeza. A gente está mesmo. Hoje em dia eu estou envolvido num projeto lá na Connolly Station, onde eles estão aumentando umas plataformas, que é uma estação de trem aqui na Irlanda. Tem projetos no interior, em Galway, tem condomínios tanto residencial ou mix, né, residencial e comercial sendo feitos aqui mesmo perto, na parte sul ali de Dublin. Então, assim, são empreendimentos grandíssimos, onde a gente mexe com toda a viabilidade, a parte do gerenciamento, a parte externa, né, que eu diria que é a parte de drenagem, a parte de rodovias,
E aí o setor estrutural mexe com a parte de estruturas. Então, assim, eu acredito que quem trabalha na área aqui tá bem familiar com alguns projetos vêm da nossa empresa. A nossa empresa, ela é a empresa de médio porte, só que eles são bem conhecidos, são bem conceituados, eu diria, por conta do Luas, por conta do Hospital da Criança, alguns, eles fizeram o Jardim Botânico aqui, o Centro de Convenção, aquele inclinado, a Ponte da Harpa, então vários projetos veio lá da UCSI, então eles são bem conhecidos, eu Tem diria. bastante coisa, Tem, construções conhecidas aqui pela Irlanda. tem bastante, tem bastante. Ah, isso é ótimo. Muito bem. Ah, eu fico tão feliz. E depois que você começou a trabalhar, começou a surgir um monte de engenheiro trabalhando na área, né? Começou bastante. Na verdade, até lá na minha empresa tem vários brasileiros que conseguiram visto de trabalho depois de mim. Na verdade, teve alguns até que eu indiquei, teve alguns que não precisou de visto de trabalho, né? Também que foi indicado por mim. E aí eles indicaram outros e foi aquela cadeia. Quando eu fiz o vídeo DW, eu tava, sei lá, eu tinha 3 meses, acho, na área. Era muito cedo, assim, para eu falar uma visão geral do que eu tô falando hoje para você. Tipo assim, não tava muito por dentro. Porém, assim, muita gente vai falar comigo, eu ajudo, aí a pessoa vem falar hoje em dia, eu queria agradecer, te parabenizar, porque você me ajudou, você me deu essa dica, às vezes eu não lembro, entendeu? Aconteceu dentro da minha empresa também, queria te agradecer porque você indicou tal pessoa e a pessoa me indicou aqui dentro, então querendo ou não, tudo. O meu próprio diretor fala assim, André, vários brasileiros aqui estão por conta de você, entendeu? Porque você entrou aqui, foi indicando. Como também Sim. teve gente que eu indiquei lá que não deu certo, e enfim, é assim que acontece. E é a vida, e acontece, bola pra frente, né? Exatamente. Mas vou agradecer você até mais uma vez, pessoalmente online. Não, Já hoje em dia, agradeci pessoalmente, é isso pessoalmente aqui. algumas vezes, né? Mas assim, você realmente foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato e me orientou Eu muito na lembro, época, eu lembro. eu Então, lembro. sem dúvidas, eu acho que essa corrente do bem que a gente consegue construir, mesmo que não propositalmente, né? Na época não era. Hoje é proposital isso aqui que está acontecendo, mas na época não era. É tão gratificante para a gente, né? Eu imagino que você fica muito feliz de poder ver esse tanto de Com gente que certeza, conseguiu se recolocar no mercado e com tudo. certeza. Eu fico feliz demais de poder ter ajudado de alguma forma, que seja uma informação, alguma coisa que a pessoa pergunta, tudo. Lógico que tem aquelas pessoas que às vezes falam nem oi, tudo bem, já pede emprego e assim vai, e realmente não é bem assim. E deixa eu te perguntar uma coisa, que você comentou no começo, eles pediram para você fazer uma entrevista e tal. Como que estava o seu currículo nessa época? Você já tinha ele preparado? Você só traduziu para o inglês e levou? Como que foi? Eu tinha feito até uma consultoria com ele, uma consultoria com o meu currículo, realmente eu tinha, e levei lá, só que assim, vários expressões que eles não entendem aqui. Se eu pegar meu currículo e abrir hoje, sabe, sei lá, você racha de rir, né? Coisa que a gente colocava lá, que a gente falava, e que hoje não é desse jeito. E a gente pensa que é. É melhor É, o feito, né, do que o perfeito, vamos dizer assim, do que o não tem que dar feito, uma na verdade. dedicaçãozinha ali pro currículo, né? Não, com certeza. Aí você tem que dedicar o tempo, até porque aqui é bem específico. Cada vaga você tem que fazer um currículo específico. Isso, eu não estou falando que para engenheiro civil você faz um currículo de engenheiro civil e para clínica você faz engenheiro de cleaner. Não, se você quer um currículo na área de engenharia civil, tá, você está aplicando para Project Engineer, que é engenheiro de projetos. Você tem que fazer um currículo onde vai chamar a atenção das suas skills, das suas habilidades para Cara, aquela de vaga projeto. específica. Não adianta você colocar um geral. Porque no Brasil a gente é acostumado, a gente é aquele engenheiro que faz tudo, de tudo um pouco. Sim. Mas assim, o que eu diria mesmo é perder tempo, entre aspas, dedicar, focar específico para aquela vaga dentro de onde você está aplicando. E tentar puxar a sua experiência lá no Brasil para aquela vaga. Igual se eu fosse aplicar hoje para minha vaga que eu tentaria falar sobre as poucas modificações que eu fiz em projeto também, que era o as-built lá, dentro da execução da obra, que a gente era que fazia essa parte, uma boa parte de planejamento também, que era o pessoal da obra que fazia, enfim, Sim. é mais ou menos isso. Não, é exatamente. Tem que dedicar uma atenção e focar com a área que quer, né? Que a gente descobre depois que começa a trabalhar que a engenharia civil aqui é desmembrada em trocentas outras áreas, né? Lógico, tem a parte do gerente, só que ele faz a mais parte do gerencial, ele tem um conhecimento, mas o pessoal que está começando, eu diria, do primeiro ao quinto ano de experiência, é mais assim, você está no setor de drenagem, você faz drenagem, está no setor de rodovia, você faz rodovia, está no setor de transporte, faz transporte, estrutura, você faz estrutura. De novo, pelo menos é o que eu tenho visto e é o que acontece na minha empresa.
Eu não sei como que é na outra empresa, às vezes a pessoa pode falar assim, na minha empresa eu faço tudo, é igual no Brasil, então eu não tenho esse conhecimento. Não posso afirmar 100%. É o que eu É. vejo. A empresa que eu trabalho, que também é de projetos, né? Eu só que não sou muito de projetos, mas eles são a parte de civil. Então, a gente Uhum. mexe mais com a parte de drenagem, fundações. Parou por ali. Vai no máximo até uma laje de piso, que é a parte que é relacionada ainda com a estrutura. A fundação, uhum. É. E aí, pronto. Dali para cima já é arquiteto, empresa de timber frame, é bem diversificado mesmo. Então, isso que você está falando é verdade. E é legal, É, acaba sendo legal porque quando a gente aprende no Brasil alguma coisa e aí quer tentar uma vaga aqui, você pode focar no que você gostava mais, né? exatamente. Você pode focar, porque e trazer aquilo que você gostava, que se você gostava mais, provavelmente é aquilo que você entende mais e aplica com essa finalidade. Exato. E me conta mais, me conte mais, nesses 3 anos aí, como que foi para você a questão de, assim, normas, padronização, né, dos projetos? Como que foi? Porque tem muita norma, muita coisa que a gente não consegue acesso gratuito, né? Hoje eu já sei mais ou menos o caminho. Mas quando eu comecei, era tudo diferente. Não tinha como fugir, não. Até por conta da comunicação e por conta de saber onde encontrou isso, onde encontra aquilo, ou até mesmo nome em inglês específico, assim. Aí eu passava para ele, qual que é, sei lá, a vaga mínima de um carro, por exemplo, Sim, estacionamento, e me dá aquele norte, vamos dizer assim. sim. É melhor, às vezes, você procurou ali, não achou, também não adianta ficar perdendo muito tempo procurando, é mais fácil perguntar, ele fala, não, tá em tal lugar, ou vai em procura em tal lugar, ou aqui tem esse manual, aqui tem esse practice code, e assim vai. Tem algum livro, algum manual que você falaria que seria a bíblia dessa área que você trabalha? Tipo, que nem às vezes eu comento dos TGDs, né? Dos Technical Guidance Aham, Documentations. aham. Isso é uma coisa que eu falo que para qualquer área que você vai trabalhar, você precisa pelo menos saber que eles existem. Eu diria que seria na área, né? Porque, assim, são vários manuais, então cada um de sua área específica, bonitinha ali. Aí dentro da área de drenagem tem a parte lá, sei lá, de esgoto, tem a parte de água pluvial. Eu indico, com certeza, se você gosta, se você quer aplicar nessa área, com certeza vale a ler. Eu, de verdade, eu não gosto de ler, pra ser sincero, e eu não li, eu só realmente fui atrás quando eu precisei ou quando eu tava já meio, não, beleza, eu tô trabalhando nessa área, nesse projeto, aí eu vou lá e começo a ler quando você tem aquele tempinho ou outro, tira aquela dúvida, mas com certeza é muito válido se antecipar. Não Sim. só procurar o manual quando você está precisando, porque fica muito mais. Você tem que estar familiarizado com o manual dentro da sua área. Basicamente o que eu uso é muito manual de drenagem, né, que é o Code Practice Code. É muito de drenagem mesmo. Tem o de urbanização, que é a questão de vagas, tamanho mínimo, que é a parte de pedestre também, que para você saber pé direito, saber calçada, rampa, essas coisas que acho que no Brasil é mais voltado para arquitetura. Porém, a gente também precisa saber lá se você está construindo coisas de pequeno porte, eu diria. Aqui eu uso mais mesmo porque a gente faz, às vezes, design de estacionamento, para tudo. Por exemplo, uma época eu refiz o design todinho do estacionamento de uma igreja. Então, eles estavam revitalizando a igreja, então isso foi tudo mudado, vamos dizer assim. Eu faço muito auto-tracking também. Eu também aprendi aqui que nada mais é você dirige o carrinho, o caminhão lá dentro do projeto para saber se ele entra na vaga, se ele sai da vaga, se ele entra no subsolo, sai do subsolo. Aprendi aqui também sobre isso, não Aprendi aqui. conhecia. Hoje Que eu a gente faço lá também. dirige no projeto, né? Aham. É bem legal. Tem alguma coisa que você gostaria de contar mais, compartilhar da sua história ou alguma dica? Não, eu tinha só notado a questão dos cursos. Isso é importante. Isso é importante. Curso aqui na Irlanda que eu fiz, eu tinha conseguido emprego, então eu já estava na área. Aí eu fiz o curso Safe Pass, que é o curso que todo mundo precisa para entrar na obra, que é a integração de obras lá no Brasil. E aqui não tem o jeitinho, pelo menos eu nunca consegui o jeitinho brasileiro de conseguir entrar na obra sem o Safe Pass. Eu fiz um curso de o PTS, não sei se você sabe, é Personal Track Safety. É um curso específico para quem trabalha perto ou em linhas ferroviárias com trem. Então você tem que ter. Nada mais é que o Safe Pass, só que específico para a área de trens. Então, Que por legal, exemplo, não conhecia esse. é PTS, é Personal Track Safety.
E são as CPDs, né, que a gente fala, que é os cursos que a empresa fornece. A empresa ela tem um programa que são de cursos que são no horário do almoço, é aquela 1 hora, mas é muito interessante. Então, às vezes, traz uma empresa de concreto estrutural para falar sobre o concreto, ou que seja do aço, ou que seja de impermeabilização. Então, são vários setores, até CPD da Garda, falando de segurança, que a gente já teve na empresa. Hoje, Legal. hoje a CPD diminuiu, lógico, o volume, mas tem algumas que estão sendo ainda pelo Microsoft Teams online. São esses cursos que eu fiz. E aqui, em inglês, né, voltado na área, não, lógico, eu fiz meus cursos particularmente, que eu sempre procuro, que é o Revit, o Navisworks, fiz um curso de Beam Leader, esses cursos é mais para mim, crescimento pessoal no futuro. Eu ainda não Sim. trabalho nessa área, assim, desses cursos. Você falou do CPD, eu lembrei de uma coisa. Que às vezes perguntam, para você conseguir o seu visto de trabalho, você foi obrigado, você precisou se cadastrar em algum conselho de engenharia da Irlanda? Tem muita gente que me pergunta isso também, pergunta pelo LinkedIn, ou entra em contato. Eu, de verdade, eu não vejo necessidade de você ser inscrito no Engineers Ireland, por exemplo, para conseguir um emprego. Eu não vi nenhuma empresa que fala assim, isso seria o diferencial, ou te ajudaria, até porque eu acho que isso é muito barato para a empresa. A minha mesmo, eu sou desde 2017 membro, e foi uma empresa que pagou tudo, que colocou lá. Geralmente eles fazem isso. Eu não vejo que isso faz a diferença. Eu não precisei validar meu diploma aqui para falar assim, porque a validação do diploma nosso nada mais é no Engineers Ireland. Sim. A gente não precisa validar lá pelo eu acho que é a parte mais para você para estudar. Para algumas empresas isso vai valer, mas igual eu tô te falando, para minha empresa isso não foi um diferencial, não teria sido um diferencial. Não foi um pré-requisito, né? Não foi. Mas com certeza, acho que deve ajudar, porque está mais familiar. Lá no Engineers Ireland tem um monte de CPDs gratuitos, tem vários cursos online, tem cursos pagos, que para membro é um pouco mais barato, que eu acho muito Sim, caro. Tem suas vantagens, com certeza. Deve ter sim. outras empresas que valorizam isso. Mas eu acho que não é um pré-requisito, não. Eu tento sempre falar, é assim, não é uma obrigação, Não. mas é um diferencial. É. Aí fica a critério da pessoa achar É. se já pode ou não investir esse dinheiro, se ela não tem um emprego ainda, porque paga uma anuidade, né? É legal mostrar que a sua empresa também não obrigou isso, não foi uma Não. exigência. Na verdade, você ganhou isso depois que você conseguiu o emprego, o que foi um É. bônus, então, é uma vantagem. Eu diria que é interesse deles, né, você ser membro, porque assim, de novo, o que eu tenho visto aqui na minha empresa, a gente trabalha meio com se fosse licitações no Brasil. Aqui na Irlanda, no geral, é isso. Você tem, sei lá, vou fazer a extensão, vou fazer o metrô. Quem são as empresas que no passado fez um bom trabalho na área de transporte, na área de trem, não sei o que? As empresas são essas, tem a lista. Aí vai lá e distribui como se fosse o pregão lá, Sim, distribui lá para você fazer a cotação. Aí, tipo assim, cada empresa ganha os projetos, uma parte. A empresa X de arquitetura ganhou a parte de arquitetura, lógico, a parte civil ficou com essa empresa, e assim vai, eles vão diversificando as empresas, né? Só que isso com histórico. Então, nessas licitações, vamos dizer assim, eles exigem, essa empresa precisa ter pelo menos 20 Charter Engineer, precisa ter pelo menos 5 Senior Engineer com experiência em drenagem. Tem os pré-requisitos também de profissionais dentro da empresa. Se você não tem aqueles pré-requisitos, você não pode nem participar da licitação. ah, Então, entendi. então isso eu vejo que é muito interesse da empresa mesmo, que você seja membro, que você seja um Charter Engineer, por exemplo, quando você está apto. A minha empresa mesmo, ela tem programas de Graduate, chama Graduate Program, que é um programa de 1 ano aí para quem é recém-formado. E também tem o Charter-T Program, que é um programa para você fazer a aplicação do título para virar Charter Engineer, que é uma titulação bem. Importante isso. Mas junto com ela vem toda a responsabilidade também, viu, gente? Não vai é, achando é, que é só um título. Deixa eu exatamente, olhar aqui, aproveitar que a gente tem uns últimos minutinhos. Vou olhar se tem uhum. alguma pergunta que eu deixei passar, que talvez seja muito interessante. Tem bastante gente falando que sua história é incrível, que já estão encantados com a sua história. Igual você, gratidão.
Qual a diferença dos materiais de construção do Brasil para a Irlanda? É uma diferença muito drástica? Foi difícil na área técnica também a sua adaptação? Eu não tive tanto contato naquele dia a dia assim da execução da obra, para ser sincero. A gente faz projeto, a gente especifica concreto, especifica alguma aço, essas coisas. Para mim foi bem parecido, foi bem igual. Mas o processo construtivo com certeza é diferente. A gente chega aqui e fica bem assustado. Eu acho que eles são muito mais preocupados com a estrutura, com o dia que eles projetam para durar muito mais tempo do que eu vejo isso, do que lá no Brasil, mas assim, em questão de. Eles são muito mais robustas, essa parte de fundação, parte de estrutura. Superdimensionada, né? Exatamente, é superdimensionada. Agora, eu não sei se aqui está certo ou a gente no Brasil que a gente é um pouco mais largado. Enfim, tudo é diferente. O clima, o terreno, tudo muda. Aí a gente vê É. certas coisas aqui que fala, meu Deus, para que isso, sabe? Tá muito robusto, dá para tirar um pouquinho, porém, a metodologia, é o sistema construtivo deles. Na questão de material assim, específico para detalhes, azulejos, piso, essas coisas assim, eu não posso opinar muito. O que eu posso falar dessa parte de acabamentos é que eu vejo nos grupos de arquitetura que as meninas sofrem. Mas Aí, eu vou deixar para as arquitetas um dia vir aqui contar para a gente com mais calma, né? você vai Mas ter elas uma daqui a uns sofrem. dias. Perguntaram aqui também a questão de como que é a parte de geotecnia, porque vocês devem receber uma análise de solos, estudo da região, Recebe, né? recebe. Eu acho bem parecida. É normal lá, tem um ensaio lá do solo, mostrando as camadas bonitinho e a gente dimensiona conforme aquilo. Eu acho que, na verdade, eu não faço projeto de fundação, eu digo assim, o design de fundação é até uma colega minha que trabalha comigo, que ela que faz essa parte, mas assim, eu já vi sim, eu vejo, a gente recebe a survey, tudo bonitinho, mas a survey é a topografia junto com uma parte geotécnica. A Irlanda é muito pequena, então eu acho que os engenheiros mais experientes têm isso já de cabeça, assim, já sabe a região certinho, já sabe o que tem ali, o que encontra. Eu acho que é bem assim, pros cabeça branca, vamos dizer assim. Mas é bem parecido no Brasil, Sim. eu acho. Lá no escritório também a gente recebe os CBRs, os testes Legal. de eu não lembro, de bater estaca lá, né? Não lembro mais. O nome também eu não lembro. Eu pego o teste lá, dou uma analisada e tem É, certos nomes específicos eu também não. Que não é sempre também, não é sempre que a gente tá vivenciando isso, então também não lembro. Em sim. inglês. Mas em resumo, diríamos que está em alta, né? Todas as obras precisam de uma análise geotécnica, Ah, então não, sim. tem Ah, não, mercado para isso também. tem mercado. Aqui eles fazem qualquer. Aqui eu sempre converso com o pessoal, pelo menos lá no Brasil, a gente era uma briga por uma máquina ou por uma coisa muito necessária. Às vezes botavam um cara para cavar alguma coisa lá na mão, porque não tinha dinheiro, não tinha isso. Já aqui não, aqui você vê qualquer esquina aí fazendo calçada, tem duas, três bobcat, escavadeirinhazinha, tipo assim, aqui é bem tranquilo nessa parte, então eles Sim. investem mesmo. Então aqui não, eles não devem fazer nenhuma casa sem ter um ensaio, a não ser que ele já tenha um ensaio da região e sabe como funciona, igual eu falei. Sim. E dependendo do que eu já vi também, é quando é uma casa, alguma reforminha, alguma coisa pequena, a gente faz um trial pitch, que agora, né? Faz um buraco lá em Uhum, loco, faz uma análise do solo lá na hora uhum, mesmo e resolve assim. Então, é, funciona. Então colocando aqui, ó, SPT, Standard Penetration Test ou CPT, que eu SPT. é isso aí. Aqui também tem. Então, quem estava Uhum, perguntando sobre a parte geotécnica, tem mercado sim, gente. tem Té, mercado. nosso tempo está acabando. Então, quero agradecer e pedir para você deixar, por favor, uma mensagem aí final para a galera que ficou até o final ouvindo sua história. Teve parente seu ali falando parabéns pela história, primo, eu vi ali. Então, Ah, obrigada a teve. todos que ficaram até agora. Eu queria agradecer a todos que ficaram até agora, com certeza. Alguns já conhecem a história, outros não. Eu acho que a gente está aqui para ajudar, para incentivar. Não estamos, em hipótese nenhuma, dando falsa esperança, porque a gente vê que é possível. Eu conheço várias pessoas que veio aqui, martelou, 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 mas demorou, mas conseguiu. Então foi persistência. Eu diria muita humildade. E aquele negócio, tudo que você for fazer em relação a procurar emprego, seja tentar entrar numa empresa como cleaner, se você não tem inglês legal, por exemplo, ou qualquer outra função, fazer um curso ali, um curso aqui, mandar mensagem para um recrutador, LinkedIn, que é o que mais funciona aqui, tudo é válido e eu sei que no final vão dizer que você teve sorte, mas vai valer muito a pena lá na frente. Exatamente.
Quero te agradecer de novo por estar Eu aqui que com a gente. agradeço. Obrigada por dividir essa história incrível, por todo esse sucesso que você já teve nesses últimos 3 anos e que venham muitos mais anos de sucesso aí, evolução e conquistas na sua carreira. Com Obrigada certeza, eu de que verdade. agradeço. Muito obrigado pelo convite aí. Gente, Parabéns pelo muito canal. obrigada para todo mundo que ficou até agora. Nos vemos semana que vem. Obrigada, Tchau, Dé. Tchau, tchau. tchau, até mais. Até mais.